Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o professor Francisco Medeiros. Aqui atrás de mim tá a Arena de Copacabana em pleno clima de Olimpíadas. Você sabia que a luz, quando penetra a água, ela perde valor? E o fato de atravessar de um meio de propagação para um outro meio de propagação se chama fenômeno físico da refração. É o tema da aula de hoje. Se liga que vem mais aí, ó. Dando continuidade à aula anterior, vou falar hoje de leis da refração, cara. Na aula anterior, eu falei da ideia de reflexão. Reflexão é quando a luz bate no obstáculo e retorna novamente ao meio anterior. Tipo aqui, ó, reflexão. A luz bate no meio e logo em seguida ela vai voltar ao meio anterior. Você coloca, por exemplo, um espelho no chão com uma lanterna. Você projeta a luz no espelho, vai bater e vai voltar. Isso é reflexão. O inimigo do vestibular da reflexão é a refração. É quando a luz bate no meio e atravessa para o outro meio. Agora olha só, já reparou o seguinte? Você está correndo no lugar, você está correndo na rua, você tem uma determinada velocidade. Se você tivesse que correr embaixo d'água, você certamente perderia a sua velocidade. E aí o que acontece? Com a luz, acontece a mesma coisa do que com você. A luz também perde velocidade quando ela atravessa a água. Vale lembrar o seguinte, o som é uma onda mecânica. E enquanto onda mecânica, o som precisa de um meio para se propagar. Meio sólido, meio líquido e meio gasoso. A luz, que é uma onda eletromagnética, ela é capaz de atravessar também no meio sólido, também no meio líquido e gasoso, mais especificamente no vácuo. Quando a luz atravessa o vácuo, o vazio, ela atinge a sua máxima velocidade possível, que ainda afirmamos ser de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Quando a luz atravessa o ar, teoricamente ela teria que perder um pouquinho de velocidade, mas a gente despreza nos concursos públicos. A gente diz que a velocidade da luz ao atravessar o ar também é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Agora, se a luz atravessar uma placa de vidro, por exemplo, uma placa sólida, se a luz atravessar a água, ela perde velocidade. E aí, por culpa disso, a gente calcula uma coisa chamada índice de refração, letra N. Tá aqui, ó. O índice de refração, a gente divide a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, por um meio qualquer. Digamos que ele vai falar que a luz ao atravessar uma placa de vidro tem velocidade de 2 vezes 10 elevado a 8. E aí a gente vai dividir 3 vezes 10 elevado a 8 por 2 vezes 10 elevado a 8. Aí a gente divide 3 meios, é o índice de refração, letra N. A ideia da refração, assim como a reflexão, é considerar que o raio incidente, o raio refletido lá da reflexão, agora é refratado aqui embaixo, porque a luz saiu, por exemplo, de um meio para atravessar um outro meio. Por que não mencionar, por exemplo, o ar e a água? Eu peguei uma lanterna e projetei na piscina. A luz vai sair do ar e passa a se propagar na água. Tá em um meio, por exemplo, N1, que seria o ar, por exemplo, e o N2, o meio 2, poderia ser água. Nem sempre ele vai se propagar sempre do ar para a água. Pode ser o inverso, da água para o ar, do ar para o vidro. São os elementos mais comuns em concurso público. Vale lembrar que na refração, aqui em cima eu tenho o ângulo I, que a gente chama de ângulo de incidência, e aqui embaixo esse ângulo R é o ângulo de refração. Sempre devemos considerar que o ângulo de incidência é diferente do ângulo de refração. Vamos considerar que a velocidade da luz, além de mudar o seu valor, ela faz desvio. Então, na verdade, essa reta aqui, repare que houve um desvio. Ela faz um desvio quando ela sai de um meio e passa a se propagar num outro meio. Vamos considerar, evidentemente, que esses meios aqui são necessários. Eu não posso considerar que essa reta, quando bate aqui, vem, por exemplo, para cá. Seria um desvio negativo. Eu preciso que, após essa reta bater, possa se propagar nesse quadrante aqui. Isso é fundamental, essa informação, porque ela já caiu no Enem.
Essa fórmula aqui, evidentemente, é extremamente relevante. N1 é o índice de refração no meio 1. Seno de I é o seno do ângulo de incidência no meio 1. N2 é o índice de refração no meio 2 aqui embaixo. E seno de R é o seno do ângulo de refração. Essa fórmula eu vou resolver daqui a pouco uma questão para você. A princípio, eu só queria que você tivesse consciente de que na refração o raio tem um meio de propagação, vai se propagar aqui embaixo e tem que ter uma relação. Olha aqui, ó. É preciso considerar essa proporcionalidade aqui, tudo bem? Eu vou te mostrar a questão do Enem e o quanto é importante você ficar atento a essa relação matemática do ângulo de incidência e do ângulo de refração. Tá respondida a questão que vocês mandaram por e-mail, olha. Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresentava valor negativo do índice de refração absoluto relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial o material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Grave isso, não são encontrados em materiais naturais. Esse material tem sido chamado de canhoto. Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Aí é que tá. O Enem coloca 5 opções que eu deixei escrita aqui para você. Peço desculpas porque o desenho não é tão bom assim, não é tão legível assim. Observe aqui a letra A. Na verdade, a letra A, o raio incidente ele bate no espelho e volta. Não é uma refração. Isso é uma reflexão. Despreze a possibilidade da letra A, porque ele bateu e voltou. Isso foi reflexão. Observe a letra B. A luz ela bate nesse meio e vai pelo meio oposto aqui. Tá vendo aqui, ó? Na verdade, isso é uma refração correta. Não pode ser o exemplo desse material sugerido na prova do Enem. Na letra C, a luz bate aqui e refrata, atravessa opostamente, o que é correto. Não pode ser a letra C. Letra D, ele chama de canhoto, porque ele bate aqui, em vez de a luz se propagar nesse quadrante, ele volta invertido. Apesar de ter atravessado, ter acontecido uma refração, a luz não foi nesse quadrante, foi no quadrante inverso. Então a resposta correta do Enem é a letra D. Na letra E você não poderia marcar, cara, porque quando a luz bate, ela fica retido. Isso se chama absorção de calor. E aí a luz não atravessou, foi retida. Resposta correta do Enem é a letra D. A luz bateu, em vez de ir para lá, para esse quadrante, ela voltou invertido, daí o termo canhoto. Na realidade, eu não resolvi essa equação para você, mas eu vou fazer agora a questão sugerida por e-mail. Se liga, olha só. Uma onda eletromagnética visível possui no ar ou no vácuo velocidade de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo e no vidro de 1,73 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Essa onda propagando no ar incide sobre uma superfície plana de vidro com ângulo de incidência de 60 graus. Tá aqui os 60 graus. Pede-se, letra A, o índice de refração absoluto do ar e do vidro, e letra B, o ângulo de refração da onda no vidro. Dados, seno de 30 graus é igual a cosseno de 60 graus, que é 0,5. Seno de 60 graus é igual a cosseno de 30 graus, que é 0,87. Vamos pensar primeiro na letra A. O índice de refração do ar depende de C sobre V, e C é sempre igual a 3 vezes 10 elevado a 8, e V é a velocidade da luz ao atravessar o ar, que nesse caso é sempre 3 vezes 10 elevado a 8. Na realidade, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo por 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, sobra 1. Na verdade, eu acabei de dividir metros por segundo por metros por segundo. Por isso que N, índice de refração absoluto, não possui unidade. Quando eu calculo o N do vidro, que é o índice de refração do vidro, C, que é uma constante, permanece sendo 3 vezes 10 elevado a 8, e V é a velocidade da luz ao atravessar o vidro, que ele diz que é igual a 1,73 vezes 10 elevado a 8.
Essa divisão é aproximadamente igual a 1,73. Então tá aí considerado o N do ar é igual a 1 e o N do vidro é igual a 1,73. Naturalmente a gente está falando de aproximações. Na letra B eu vou aplicar, ó, N do ar é igual a 1, seno de I, o ângulo de incidência é o ângulo de 60 graus. Ele diz que seno de 60 graus é igual a 0,87. Eu vou deixar aqui seno de 60 graus. N2 é o índice de refração no meio 2, que nesse caso é o vidro. Ele diz que vale 1,73. Foi necessário calcular na letra A. E o seno de R, quem é esse ângulo de refração? Se aqui em cima o ângulo é de 60 graus, quem é o ângulo de refração aqui embaixo? Beleza? Vamos pensar no seguinte, seno de 60 graus é igual a 0,87. Vou deixar aqui 1,73 vezes seno do ângulo R. Esse ângulo eu quero saber. Se 1,73 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E aí 1 vezes 0,87 é 0,87, dividido por 1,73 é igual ao seno do ângulo R. Espera aí, 0,87 dividido por 1,73, isso é aproximadamente igual a meio. Então, seno de R é igual a 0,5. O ângulo cujo seno é 0,5, cara, é o ângulo de 30 graus. Portanto, o ângulo de refração tem valor igual a 30 graus. Então, para finalizar, cai no Enem, cai em diversos concursos, cara. A luz bateu na superfície e voltou, é reflexão. Se a luz bater na superfície e atravessar, é refração. E essa é a fórmula, a equação principal dos cálculos de refração, tá legal? Se esse vídeo te ajudou, por favor, cara, curta, compartilhe, se inscreva no canal que vem mais vídeos por aí, valeu? E não esquecer, ó, a vitória pertence ao mais perseverante. Não desista, lute e estude para construir um futuro melhor. Boa sorte e tchau, tchau. Valeu!